Graças e paz aos irmãos e às irmãs. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Hoje, como nós começamos o culto de missões dirigido pelas nossas crianças, pelo departamento infantil, eu pretendo tecer algumas reflexões com os irmãos acerca de missões. E para isso eu quero usar o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que foi escrito na sabedoria de Salomão. Salomão já estava bem avançado de idade, então esse homem, quando escreve o Eclesiastes, ele está no ápice da sabedoria, está embriagado de tanta sabedoria. Passou por uns momentos ruins na sua vida, momentos da juventude, mas no final de sua carreira, ele escreve esse livro para nos ensinar. Para mim, Eclesiastes é o livro mais existencial das Sagradas Escrituras. É o livro mais poético. Se você tiver aí alguns momentos de dificuldade na vida, leia Eclesiastes. Você vai encontrar uma realidade bem próxima, porque ele é muito existencial, e você vai encontrar essa descrição da realidade em forma de poesia. É um livro fantástico. Tem um autor, até tem um livro chamado ele escreve sobre o Eclesiastes, até o pastor Ed Renekiewicz, ele diz que é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Por quê? Porque ele mostra o que a gente não quer ver. O livro mais azedo, até a capa do livro é um limão. Nesse momento, então, você pode abrir aí no capítulo de número 11, Eclesiastes, capítulo 11. Desse capítulo 11, nós vamos tirar para a nossa reflexão as 3 formas de semearmos a semente. Já que o culto é missionário, Eclesiastes vai trabalhar em 12 capítulos a realidade do universo. Nesses 12 capítulos, o Salomão foca a realidade do universo e o sentido da vida. Ele está procurando um sentido para a vida. E ele termina o livro não achando sentido para a vida, nesse universo. E vai apresentar a realidade de um universo totalmente detonado pelo pecado do homem, pelo pecado da mulher, pelo pecado do ser humano. Certo? E nesse capítulo 11, nesses versos que nós iremos ler, do verso 4 ao verso 6, se você não trouxe Bíblia, acompanhe a leitura na projeção. Se você trouxe, faça a leitura na sua Bíblia. E nós vamos ler estes versículos, do verso 4 ao verso 6, do capítulo 11 de Eclesiastes. Eu prometo aos irmãos que eu vou hoje apresentar só uma forma de semear a semente, e no próximo domingo nós continuaremos o culto de missões, e eu apresento as outras 2 para finalizar a nossa reflexão, tá bom? Então diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente. Preste bem atenção. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as 2 serão igualmente boas. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos.
nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Nos ajude a compreender as Escrituras. Nós queremos semear e semear bem. Porque a nossa vida é uma vida de semeadura. Nos ajude a entender esse texto, para que depois não venhamos lamentar. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto aqui, Salomão começa a apresentar a nós e a todos os leitores do Eclesiastes. Ele, na verdade, vai apresentar dois fatos que ele destaca nestes versículos que lemos. E ele descreve dois fatos de modo muito preciso. O primeiro é a inconstância do universo caído. O capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vai trabalhar esses dois fatos. A inconstância do universo caído. Irmãos, pelo pecado ter entrado no mundo, nós hoje sofremos as consequências da incerteza. Por isso que você, às vezes, não encontra explicação para a vida de uma pessoa que está vivendo a vida cristã de modo perfeito, está vivendo a vida cristã com amor, com dedicação, e de repente, ela descobre uma grave doença. Aí você olha e diz, nossa, mas aquela pessoa pregava o Evangelho, vivia o Evangelho, e olha o que aconteceu com aquela pessoa. Ela está com um câncer. Há poucos dias atrás, um colega de ministério descobriu, até foi um irmão aqui da igreja, através de alguns exames que ele pediu, descobriu esse colega de ministério com um câncer no pâncreas. O cara já de cabeça branca, dando a vida pelo Evangelho, pregando o Evangelho, sofrendo as consequências de estar à frente de uma comunidade. E agora o cara descobre que está com câncer. Por quê? Porque o universo, a vida no universo é inconstante. O Salomão quer mostrar isso para a gente. Por isso que ele vai nos capítulos dizer, olha, o que vale a pena o homem trabalha, ele junta um monte de coisas. E ele vai deixar para alguém que não fez nada. E esse alguém que não fez nada, vai acabar com tudo assim, ó, rapidinho. Você não conhece nenhuma família que os pais lutaram, que os pais eram aquele negócio, aquela miséria, não podia nada, e de repente morrem os pais. E os filhos se esbaldam. Em poucos meses, tudo aquilo que levou anos, décadas, para ser construído, é dissipado. Por quê? Porque o universo é inconstante. Pelo universo ser inconstante, agora você vai entender muito bem, porque mesmo você sendo um crente fiel, um crente temente ao Senhor, você vai viver dias bons, dias agradáveis, dias em que você não quer que ele termine. Mas de repente, virão dias tenebrosos, dias horríveis, dias escuros, dias em que você quer que ele passe logo, mas ele não passa, ele insiste.
Isso não vai acontecer só comigo e só com você, meu querido irmão. Isso aconteceu também com Jesus. Se você ler o Evangelho de Lucas, no momento em que Cristo estava prestes a ser preso, ele chega num momento do Evangelho que o Lucas diz, faz uma citação de Jesus, que Jesus diz assim: hoje, agora, as trevas reinam. Existirão dias que as trevas reinarão. E aí não adianta você ficar, mas como pode? Isso é a inconstância do universo, é o pecado que gera essas coisas na nossa vida. Por isso que tem dia que você acorda cheio de alegria, tem dias que você acorda sorrindo, como também tem dias que você acorda cuspindo marimbondos. Sabe aqueles marimbondos amarelos, que a ferroada daquele bicho dói, incha. Tem dia que a gente acorda assim, cuspindo marimbondos. Tem dia que você está saudável, mas também tem dias que você está doente. Isso tudo por causa do pecado. E não significa que você não teve fé. Significa que você está vivendo em um mundo caído. Que nós estamos vivendo em um mundo caído. E nós somos frutos do pecado. E nós pagamos com a nossa carne o sofrimento que o pecado gera, que o pecado causa na vida do pecador. Isso. Nesse mundo caído, o Salomão quer dizer que a inconstância é tão grande, que basta um segundo para você estar sorrindo, e no meio de um sorriso, você recebe uma notícia, e um segundo apenas é suficiente para te levar do riso ao choro. Um segundo apenas é capaz de te levar, e de me levar, e de nos levar da vida à morte. Por isso que Eclesiastes é um livro extremamente reflexivo, é um livro extremamente azedo, porque ele traz ele traz o leitor da utopia. Quem aqui fica pensando, será que eu vou morrer agora? Será que é agora? Será que eu estou preparado? Quem aqui? Ninguém. Nós fazemos planos a médio, a curto, médio e longo prazo. Ninguém está pensando nisso, de morrer, de se encontrar com o seu Senhor. Por isso que a gente vive essa vidinha medíocre, essa vida espiritual raquítica, essa vida espiritual amarela. Porque se nós pensássemos, a nossa vida espiritual seria diferente. Nós precisamos ler Eclesiastes. Eclesiastes todo ano, no final das colheitas, os judeus se reúnem para lerem Eclesiastes. Eles faziam isso no Antigo Testamento. Todo final de colheita. Acabou, os celeiros estão cheios, estamos cheios e abastados. Opa, é hora de nós lermos Eclesiastes. Porque Eclesiastes nos tira da utopia, de que nada vai nos faltar, e nos traz para a realidade. E aí a gente aprende a poupar, a gente aprende a viver uma vida regrada, a gente aprende a viver uma vida com Deus, em gratidão e dependência
de Deus e com Deus. Eclesiastes é isso daqui. Então, esse é o primeiro fato que o Salomão vai descrever em Eclesiastes. A inconstância do universo caído. O segundo fato que ele vai descrever em Eclesiastes é justamente a segurança no Deus inabalável. Então, isso é muito legal até, porque, pensa bem, a pessoa está falando da inconstância da vida nesse universo caído. E se não tiver alguma coisa ou algo para a gente se apegar e se segurar, vai dar um monte de suicídio. E o Salomão, a proposta dele não é essa, ele não quer que os seus leitores se suicidam. Então a gente percebe aqui, nessa segurança no Deus inabalável, que apesar das pinturas que nós fazemos no nosso dia a dia, e as pinturas que a gente faz, na verdade, são borrões, porque a gente só borra, a gente só erra. Artista, pintor é Deus, arquiteto do universo é Deus. Nós somos apenas lambões. A gente suja, a gente borra. Hora ou outra a gente está ali, com as patinhas sujas. Mas graças a Deus, que nós sabemos onde nos limpar. E onde a gente se limpa? É na igreja? Não. A gente se limpa indo ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que tira a sujeira, que tira a imundície, que limpa o homem. É em Cristo que a gente se limpa. Então, apesar de todas essas cores escuras da vida, de todos esses borrões que nós praticamos na história, esse artista, Deus, ele é capaz de dar um novo sentido. Ele é capaz de pegar uma obra toda borrada, toda pintada de modo errado, uma vida que vivia de modo tão tenebroso, e pegar essa vida e dizer: a partir de agora eu vou mudar essa pintura. Está escuro aqui, eu vou clarear. Essa vida esse quadro, essa obra, ela está em um lugar onde não é bom. Então eu, com o meu poder de artista, como dono do quadro, eu posso tirar essa obra escura desse lugar horrível e transportar aqui para esse lugar claro, porque eu sou o dono da obra. Eu sou o artista que faz a obra e que corrige as pinturas. E nessa transposição, Ele é capaz de nos tirar da escuridão das trevas e nos levar para o reino da luz. Através de quem? Não através da própria obra. Não através das nossas próprias boas obras, mas através do próprio Criador. Cristo é essa ponte. E o Salomão já está mostrando essa ponte aos judeus, que viria capaz de dar segurança, mesmo nós vivendo num universo inconstante. Nós poderíamos ter segurança. Já pensou que coisa mais linda? Nós podemos ter segurança, independente de como está a pintura da nossa vida, independente de como estivéssemos vivendo. Se nós estivéssemos nas mãos dele, do artista,
tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo. Para isso, o Salomão vai dizer que nós não sabemos como os nossos ossos são formados no ventre. Para ele mostrar que nós temos segurança em Deus, e que nós devemos ter segurança em Deus, ele pega coisas que nós não conseguimos explicar. Imagine como que um espermatozoide, ao fecundar um óvulo, dentro da barriga de uma mulher é capaz de sair uma criança dali. Como que esses ossos são formados lá dentro do ventre? Salomão está dizendo, nós não sabemos explicar isso. Quem aqui sabe qual é o caminho do vento? O texto que lemos está falando dos ossos formados no ventre. O texto que lemos está falando do caminho do vento. Tanto é que nós não sabemos qual é o caminho do vento, que nem o mestre da lei, Nicodemos, sabia, a ponto de Cristo dizer a ele, ó, Nicodemos, o Espírito de Deus é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você sente. Você sente que ele passa, ainda mais se você tiver bastante cabelo. Seus cabelos vão balançar. Você vai saber que o vento está passando. Irmãos, então para ele mostrar segurança, você está vivendo na inconstância do universo, mas você pode ter segurança, mesmo nesse universo inconstante. Ah, estou servindo a Deus. Descobri uma doença grave. Qual é a minha segurança? Vou ser curado, aleluia! É essa a segurança? É essa a segurança? Não. Não é essa a segurança. Jó, quando contraiu aquela enfermidade brava, ele disse, nu saí do ventre e nu voltarei. Mas num momento drástico que a mulher diz, amaldiçoa o seu Deus, ele não amaldiçoou Deus e disse, eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a segurança que nós temos que ter. Eu sei que o meu Redentor vive. Aí o apóstolo Paulo vai lá no Novo Testamento e diz, eu bem sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você chegou aqui inseguro? Você está com medo da vida? Eu constantemente tenho medo da vida, porque a vida é muito traiçoeira. Sabe como que a gente perde o medo da vida? Vivendo a vida de Deus e a vida para Deus. Salomão quer que a gente entenda isso. Quer perder o medo? Viva para Deus, viva com Deus. Deus é amor, não é isso? O que o amor faz? Segundo o Paulo escreve em Coríntios, lança fora o medo. Lança fora o medo. Então, você e eu, nós podemos e nós devemos ter confiança, exercermos confiança no Deus inabalável. Tudo muda, tudo se transforma, mas Deus não. Deus continua o mesmo. Por isso que o autor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje
e eternamente. Corra para Deus hoje. Corra para Deus hoje. Ele é o único lugar onde nós podemos descansar. A ponto do autor aos Hebreus dizer assim: Cristo é a âncora para a nossa alma. Que seria de um navio sem uma âncora, hein? O que segura um navio parado é a âncora. Nessa vida, nesse mar agitado, nós podemos ter uma vida de equilíbrio se Cristo for a âncora da nossa alma. Isso não é lindo? Isso não te deixa assim, olhando para uma poesia, para um livro desse, totalmente poético? Ah, até agora não entendi nada. Mas espera aí, você está aqui? Ou você está aqui só de corpo e o espírito seu está lá fora? Quando você sai, aí você encontra com ele ali na porta. Entra agora, espírito, agora eu estou aqui. Volta aqui, fica aqui, não sai não. Então, a primeira forma para nós semearmos a semente, deixa eu andar aqui. A primeira forma para a gente semear a semente é semearmos a semente com intensidade. Quer viver bem? Viva para Cristo. E viver para Cristo é semear com intensidade. Se você presta atenção no verso 6, a parte A e a parte B. Lá o Salomão diz assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não a deixe as suas mãos ficarem à toa. Talvez você esteja aí a perguntar: onde que está o advérbio de intensidade no texto, para você que está falando, dizer sobre intensidade? Os advérbios de intensidade, vocês lembram, né? Muito, pouco, bastante, nada. É isso? No texto, tem algum desses advérbios falando da intensidade? Não. A intensidade não está explícita, não está às claras. Ela está implícita, ela está oculta. O autor, com uma mente filosófica, com um coração cheio de sabedoria, ele coloca a intensidade usando o advérbio de tempo, para mostrar como que nós devemos viver a vida. Nós devemos viver a vida semeando de modo intenso, vivendo de modo intenso. Por isso que ele vai usar de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde, nós devemos semear a semente. De manhã e à tarde, nós estamos semeando. É isso que ele está falando. Então você pode ficar tranquilo, que de manhã você está semeando, à tarde também. Aí, para ficar mais fácil essa intensidade, ele está usando 2 estágios da semeadura aqui. Se você prestou bem atenção, para falar da intensidade, ele usa os 2 estágios. O primeiro estágio, de manhã. Provavelmente, esse de manhã aqui, é uma alusão ao jovem do capítulo 12. De manhã é o jovem do capítulo 12.
Isso é fantástico. Por isso que você não pode ler o capítulo 11 sem ler o capítulo 10 e sem ler o capítulo 12. Senão fica difícil. Você não vai conseguir achar essa intensidade. E de manhã é essa referência. Ele está falando que na vida jovem nós devemos aprender a semear. Sabe por quê? Na época de Salomão, os jovens, eles eram dispostos ao trabalho. As famílias do Antigo Testamento, eles fabricavam filhos, muitos, mas muitos. E quando nascia homens, eles ficavam muito mais felizes. Por quê? Porque os homens trabalhavam, ajudavam a sustentar as famílias. Ele está falando para um grupo de jovem que na época não tinha Facebook. Ele está falando para um grupo de jovem que não tinha WhatsApp. Ele está falando para um grupo de jovens que não tinha videogames. Ele está falando para um grupo de jovens que tinha trabalho, cujos pais colocavam cedo para trabalhar. E o trabalho gera responsabilidade, irmãos. Eu desde pequenininho, a minha mãe e os meus pais já me puseram para trabalhar. Desde pequenininho, não morri. Eu agradeço a Deus. Saí daqui de Perobal, fui para um sítio lá na casa do meu avô, lá em Adamantina, um sítio longe. 11 anos, 12 anos de idade, 12 anos de idade. Ajudava ele a capinar todos os pastos, eram 27 alqueires de pasto, e eu ajudando meu avô a capinar pasto, arrumar carreador, vacinar gado, consertar cerca. Isso vai gerando responsabilidade. Aí você olha para esses jovens de hoje, os bichos chegam a ser amarelos, cozidos, para dar um passo, você tem que dar um choque. Pelo amor de Deus! Uma vez nós precisamos puxar umas cadeiras aqui, e tinha dois, que pegou na ponta de uma cadeira e o outro na outra, e parecia duas lesmas. A vontade era chegar e jogar eles na cadeira, e pegar com o outro, vamos levar esses meninos junto, e amontoar lá junto com as cadeiras. Pelo amor de Deus! Você tem filho que ele está crescendo? Coloca ele para trabalhar. Você quer se dar bem na vida? Você quer ter paz? Ah, mas no estatuto do adolescente é proibido. Sim, nas leis também hoje já está sendo legalizado para que homem case com homem. Onde você já se viu? Onde você viu uma pessoa que trabalhou desde pequeno? Coloca meio período, dá responsabilidade para esses meninos crescerem saudáveis. Saírem da frente, pelo menos, eles não vão ter tendinite. De ficar ali, ó, fica aqui, ó, é 2 dedos assim, parece que está com bicho no couro, está aqui, ó. Salomão está falando para um grupo de jovens, dizendo, olha, aproveitem um tempo da juventude de vocês, porque vocês são fortes. Jovem tem energia, jovem pode canalizar essa energia no serviço a Deus, jovem pode canalizar essa força para o trabalho ao Senhor. Então, o Salomão está ligando a juventude ao prazer da semeadura. Lembram do que o João vai escrever lá nas cartas pastorais? Jovens, vos escrevo porque vós sois fortes. Você que é jovem, adolescente, está aqui, cara, você é forte. Você pode. Em Deus,
mesmo nas crises existenciais, em Deus você pode, você consegue. Você consegue. E você que é pai, está aí, ajude seu filho. O segundo estágio da semeadura, de tarde. De tarde é a referência que ele está fazendo também ao capítulo 12, que é a velhice. Se você ler o capítulo 12, ele é aterrorizante quando ele descreve a velhice. Ele vai dizer assim: vai vir dias em que os seus olhos vão escurecer, a forma poética, para falar, você vai ficar cego, velhinho. Vai ter dias que os seus moedores vão cair, para falar que você vai ficar banguelo. Pega minha chapa. Vai ter dias que a sua força vai se esgotar, que nem fechar a porta você vai conseguir. É o dia que você vai estar com a bengala. Mas mesmo nesse dia, não tem desculpa. Mesmo na velhice é capaz de semear, e nós continuamos a semear ainda na velhice. Então você que está aqui hoje, mas eu já não sou mais jovem, já não tenho aquele vigor. Você pode começar a semear e viver de modo intenso a vida para Cristo hoje, mesmo agora, na velhice, você pode. Aliás, nós devemos. Mas eu estou muito cansado. Mas como que eu estou cansado, eu estou com tantas dores no corpo, está muito difícil, eu não consigo. Não existe outra opção para mim e para você que é cristão, senão semear. Semear a boa semente. Quando eu estou falando de semeadura, eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de atitudes, de compromisso, de vida cristã autêntica. Dinheiro é consequência. Dízimo, oferta, isso é consequência de quem vive uma vida decente com Deus. Cara que não vive vida decente com Deus, você acha que ele vai dizimar, que ele vai ofertar? Vai nada. Isso envolve tudo. Semeadura é isso daqui. É como é que eu estou vivendo? Estou vivendo de modo intenso para quê? Estou vivendo de modo intenso para quem? Qual o objetivo? Que finalidade? É isso que o Salomão está querendo fazer com a gente. E Paulo, você que talvez está aí com peso nas costas, dizendo, você não sabe como que é a minha vida, você está falando porque você não sabe como é a minha vida. Eu acho que você está vivendo melhor do que Paulo, porque Paulo estava condenado à morte, e Paulo dizia assim, ai de mim, se não pregar o evangelho, ai de mim se não semear a boa semente. Irmãos, Deus nos chamou para semear. Nós precisamos semear a semente, nós precisamos falar do evangelho. Mas eu não acho tempo. Você não acha tempo? O Paulo disse, há tempo e há fora de tempo. Plante. Mas eu não sei plantar. Você fala? Você tem língua para falar ou não?
Tem boca para falar? Ah, mas sou pesado de língua. Chama um Arão, pede para Deus dar um Arão para ir do seu lado. O jeito de viver, às vezes fala muito mais alto. Às vezes não, certamente fala muito mais alto. Mas nós não podemos perder a oportunidade, irmãos e irmãs. Então, fica a dica. Como e o que tenho eu semeado? Como e o que você tem semeado? Essa resposta, sabe quando você vai ter? Quando nós iremos ter? Nós iremos ter essa resposta quando começarmos a colheita. Porque uma coisa é certa, viu? Você está livre, negão. Você pode plantar o que você quiser. E nós podemos plantar o que nós quisermos. Mas nós podemos ficar embaixo de uma sombra, deitado na rede com a moringa de água fria, esperando deitado, porque nós vamos colher. E a Bíblia diz que tem semente que produz a 10 por 1, a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Descansa. Descansa, filhinho. Descansa. Plantando nós estamos. De manhã, quando a gente levanta, e ao entardecer, quando a gente chega em casa. Todos aqui, sem exceção, desde criancinha, desde o jovenzinho até o ancião. Todos estamos plantando. Aí depois, qual é a fala que nós usamos quando chega a hora da colheita? Deus, onde eu errei, Deus? Coloca as duas mãos na cabeça e começa a gritar. Triste é que nós fingimos saber onde erramos, saber onde não erramos. Nós fingimos. Uma tentativa de aliviar a nossa culpa. Então a gente fica procurando um culpado. Onde que está o erro? Se eu estou colhendo, o erro está em quem? Está em quem plantou. Eu colho o que eu planto. É bravo isso, né? No fundo, a gente sabe onde está o erro. No fundo, a gente sabe onde está o erro. Mas nós somos dissimulados. Nós somos cara de pau. Nós achamos que Deus é bobo. Nós achamos que Deus é um juvenil. E aí a gente vai com essa fala para Ele, dizendo, onde eu errei, Deus? Ah, é, meu filhinho, você quer saber mesmo onde você errou? Você quer saber onde está o erro? Quer saber mesmo onde está o erro? Gálatas, capítulo 6, verso 7. O erro está ali, filhinho. Lê. Lê Gálatas 6, verso 7, filhinho. Você vai ver o erro. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto ceifará. Onde está o erro?
O erro está na economia. O erro está no governo. O erro está na política. Também. Lucas capítulo 6, verso 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas de vídimas, ou dos abrolhos. O que é que você quer colher? O que é que você quer colher? Comece a plantar. Comece a plantar. E semear com intensidade é isso, irmãos. Não é questão de posição. Quem tem que semear com intensidade é o pastor, é os líderes. Não. Quem tem que semear com intensidade são os cristãos. Nós somos todos cristãos. Então não é posição. E eu semeio com a intensidade não por prazer, não com alegria, ou por alegria, porque quantas vezes você vai falar e você leva um não, uma portada na cara, a pessoa deixa você igual um toco, quantas vezes? A questão aqui é questão de submissão à palavra de Deus, a questão aqui é muito maior do que aquilo que você pensa. Você acha que Deus te chamou e que Deus nos chamou para a gente ser rico, para a gente ser milionário, para a gente ser homens de sucesso? Tem umas coisas que a gente vê, homens de sucesso com Deus. O sucesso dele está que ele é um belo empresário, que ele é uma pessoa bem-sucedida. Será que isso aí é que é o sucesso com Deus? Sucesso com Deus, talvez você pega um cara que está lascado, uma pessoa que não tem motivação nenhuma, que não tem razão nenhuma, e você olha para essa pessoa e você a vê fazendo coisas imprescindíveis. Isso é sucesso com Deus. Quer um exemplo de sucesso com Deus? Veja esse videozinho aqui. Veja se isso aqui é um exemplo de sucesso com Deus ou não. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Bolhosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim, pode atrofiar. Vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão. São fechadas, a única parte que elas mexem da mão é o dedo. Incomoda um pouco a dor, porque daí sinto muita dor, assim, quando eu bato. Quando eu corro, até para tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada. Porque eu senti muitas dores no meu ferimento. E eu digo para ela: filha, por que você não chamou a mãe? Ela disse: eu não te chamei porque eu sei que eu posso descansar durante o dia. Quando me der sono, quando eu não aguento mais, eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tenho que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo, eu quero que você descanse, para no outro dia você estar bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecemos acordada, daí quem que vai trocar meus curativos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. Um machucar é um problema assim raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo
alguma coisa diferente e a gente olha para os médicos e não tem cura. Porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo um DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, disse assim, mãe, eu vou me cuidar. Ela falou assim, a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem. Mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas, tem a hora da mensagem musical, daí a gente canta, faz as brincadeiras, uma dinâmica para eles, contamos a história e daí a gente faz a atividade do livro, do estudo, daí a gente ora e depois a gente termina. Não é fácil falar de Deus para algumas pessoas, agir, fazer alguma coisa. Eu também pensava que era difícil, tudo para fazer era difícil. Antes, a mãe falava para mim brincar, andar, é muito difícil, eu me machuco. Como que eu vou sair andando? Porque pode atrofiar as pernas, então eu tenho que andar, tenho que fazer alguma coisa. E eu também achava muito difícil, mas quando a gente tenta e a gente pede para Deus, é fácil, com Deus é fácil. Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração e agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Mesmo que a gente tenha um problema, não é por isso que a gente vamos deixar de fazer as coisas, ficar se lamentando. Não parece que ela tem essa doença? A gente até esquece. Porque mesmo que ela tenha um problema, ela é como todo mundo. É muita diferença. Antes ela andava um pouco desanimada. Até a ponto de um dia dizer para minha mãe, será que é pecado pedir para Deus para dormir para sempre? E então ela estava cansada assim, de viver assim, aqui nesse mundo, né? Depois que ela começou a fazer esse pequeno grupo com as crianças, ela tem ânimo. Hoje ela pede para Deus assim, que ela acorde outro dia viva. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se cada um tem algum problema, porque Ele sabe que aquela pessoa pode suportar. Se eu tenho isso, eu sei que eu posso suportar com a ajuda dEle. Orando, pedindo ajuda, pedindo forças para aguentar. E eu sei que Ele vai ajudar cada um. Como a doença é grave, o governo fornece os curativos importados, que protegem a pele sensível de Vitória. Um alívio, mas nem tanto. Antes, quando ela não tinha esses curativos, isso era todos os dias. Foi 11 anos assim, acordando com a cama nas costas. A gente brinca, né? Que ela disse, mãe, antes desse curativo eu acordava grudada na cama, né? Era com os lençóis grudados, a roupa grudada, ia para baixo do chuveiro para molhar até tirar tudo. Hoje em dia ela tem os curativos. E esses curativos, ele dá uma proteção, então gruda igual, ela tem que arrancar, sai a pele, sangra. Ela fica de molho na banheira e depois vai tirando, daí amolece, dói menos. Se eu fosse todos os dias que tivesse que trocar os curativos da minha filha, todos os dias como eu troco, eu chorasse, eu me desesperasse, eu ficasse com medo, com pena, nós duas acho que não estaria aqui mais. Eu, com a minha limitação, eu tento e sei que eu consigo, porque Ele está me ajudando. Ele pode ajudar cada um. Então eu quero pedir que vocês trabalhem, falem com os amigos,
O adulto tem vergonha de falar para um amigo uma coisa que é verdadeira e não tem vergonha de falar até uma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa. E você, não é capaz de fazer o mesmo? Na inconstância da vida, você percebe alguém que está pior do que nós, fisicamente, mas que está vivendo uma vida de sucesso com Deus. Uma vida intensa com Deus. Deus está nos chamando. Deus quer que a gente mude de vida. Deus quer que a gente passe a ter novos objetivos. Que Ele seja primordial. Que Ele seja o primeiro, a essência, o motivo, a razão maior da nossa vida. Essa menininha desse jeito, cheia de dor, com aqueles dentinhos todo. Mas eu tenho plena convicção de que ela é muito mais feliz do que muitos de nós. Muito mais feliz. O meu desejo nessa noite é que Deus desperte o seu coração também, para mudarmos os rumos, os planos, os propósitos que nós temos nessa vida. Irmãos, eu quero terminar esse culto aqui orando, e antes dessa oração, eu queria que você soubesse bem isso. Missão é isso aí, é uma questão de obediência, e obedece quem tem juízo. Então, no próximo domingo, se Deus assim permitir, eu continuo nesse mesmo texto para nós terminarmos as outras 2 sementes que o Salomão deseja que nós semeemos nessa vida enquanto nós estivermos aqui. Mas para eu terminar esse culto, eu quero lhe convidar a ficar em pé. Lembra antigamente quando você foi chamado por Cristo? Como que você vivia? No comecinho lá, como que era o seu jeito de viver a vida cristã? Como que era? Era com dedicação? Ele era prioridade? Você gostava de culto? De ir ao culto, de participar do culto, de estar envolvido na escola bíblica, de se envolver em oração, de se envolver com Deus e com as coisas de Deus? Era assim no começo? Por que parou? Por causa das coisas desse mundo? Eu já vi tantas pessoas antes que sentavam nessas primeiras cadeiras
Aí foram indo para trás, foram sentando cada vez mais para trás e ficando cada vez mais perto da porta, até saírem por completo. Você vai deixar isso acontecer com você? Deus não quer isso para a sua vida, filho. Deus quer muito mais de você. Volte à posição de onde nunca devia ter saído. É isso que o João escreve para a igreja de Éfeso. Lembra de onde você caiu. Se arrependa. E volte a esse primeiro amor, a esse amor em que Deus é primeiro lugar na sua vida. Deus está nos chamando a isso. Quantas coisas que você já começou para Deus e separou. Por que você parou? Ai, estou com um problema lá na minha casa. Olha para essa menina, ela tinha motivos para parar, gente. Mas ela não parou. Ai, eu vou cuidar de mim agora. Deus não te chamou para cuidar de você. Deus te chamou para cuidar de vidas, você cuidar de vidas. Deus nos chamou para nós vivermos uma vida para nós mesmos. Vamos fazer um propósito com Deus. Faça um propósito com você mesmo e com Deus, pedindo: Senhor, eu quero mudar. Você aceita viver essa vida assim, continuar nessa vida? Não aceite isso, não. O diabo quer destruir a sua casa, quer destruir você, quer destruir a sua família. Satanás quer fazer isso. E sabe qual é a forma? Esfriar você na comunhão da igreja, nos envolvimentos de culto, nos envolvimentos com Deus e com a palavra dele. E ele está constantemente jogando setas inflamadas. Os dardos inflamados do maligno que o apóstolo Paulo fala, são esses dardos que causam desânimo, que causam apatia, que causam esfriamento. Meu irmão, não aceite esses negócios na sua vida. Expulse isso. Expulse essa frieza. Se envolva com Deus e com as coisas de Deus. Não deixe a profecia se cumprir em você, de que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Deixe essa profecia se cumprir em outros. Senhor, eu lhe rogo, tenha misericórdia, Senhor, de todos nós que estamos aqui nessa reunião hoje. Nos fortaleça, meu Deus. Nos dê ânimo. Em nome de Jesus, toda seta do diabo seja destruída da vida do teu povo. Que os dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus, sejam arrancados. Que o poder de Deus, que o dinamis de Deus, mude os propósitos da nossa vida. Mude o rumo da nossa vida. Mude a nossa história com Cristo, com a igreja de Cristo. Aviva-nos, ó Deus. Aviva a tua obra no meio dos séculos. Aviva-nos, nós precisamos. Aviva-nos, ó Deus. Em nome de Jesus.
Desperta-nos para o grande momento que está mais perto do que pensamos. É isso que nós te pedimos nessa noite, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.